Prosseguindo com a leitura da história dos Macabeus. Estamos lendo o capítulo 1 do primeiro livro dos Macabeus, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada Católica. Perseguição aos judeus. Versículo 41. O rei Antíoco Epífanes publicou um edito para todo o reino. Antíoco Epífanes determinou uma ordem mediante a normatização de uma lei. Que todos formem um só povo. Eis a helenização da Palestina, a submissão da cultura dos judeus pela cultura dos gregos. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os pagãos conformaram-se ao edito do rei. Também muitos israelitas aderiram e acolheram de bom grado a religião imposta. Sacrificaram aos ídolos e profanaram o sábado. Por meio de mensageiros, o rei enviou éditos a Jerusalém e às cidades de Judá, prescrevendo que aceitassem costumes estranhos a seu país. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no santuário. Deviam profanar os sábados e as festas. Deviam macular o santuário e os ministros sagrados. Deviam construir altares, lugares sagrados e oratórios de ídolos. Deviam sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar incircuncisos os filhos e contaminar-se eles mesmos com toda a sorte de impurezas e profanações, de modo a esquecerem a lei e a modificarem todas as observâncias típicas da cultura dos hebreus. Quem não obedecesse à ordem do rei seria morto. Com tais prescrições, enviou cartas a todo o reino e estabeleceu inspetores para vigiar toda a população. Que se estabeleçam inspetores para garantirem a helenização da Palestina. A cultura dos judeus se submeterá à cultura dos gregos, e eu enviarei fiscalizadores e inspetores para garantirem que isso aconteça. Com tais prescrições, enviou cartas a todo o reino e estabeleceu inspetores para vigiar toda a população. Ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios cada uma por sua vez, sacrifícios coletivos de cidades e de tribos. Muitos do povo se uniram a eles, todos os que tinham abandonado a lei. Fizeram muito mal no país e obrigaram os israelitas a se refugiarem em toda sorte de esconderijos. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco Epífanes fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. Também construíram altares nas cidades vizinhas de Judá. Queimavam incensos junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram profanados, rasgados e atirados ao fogo. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Era com este rigor que puniam os israelitas apanhados em flagrante por ocasião das visitas mensais às cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam um sacrifício no altar, levantado sobre o altar dos holocaustos.
As mulheres que faziam circundar os filhos eram, por força do édito, levadas à morte, com os filhinhos suspensos ao pescoço. Eram também executados os membros da família e quem tivesse praticado a circuncisão. Muitos israelitas, no entanto, tiveram coragem e decidiram firmemente não comer alimentos impuros e decidiram ser resistência. Preferiram morrer a contaminar-se com alimentos impuros. Preferiram morrer a profanar a aliança sagrada. Como de fato morreram, foram sacrificados. Grande ira divina se abatia pesadamente sobre Israel. E chegamos ao capítulo 2 do primeiro livro dos Macabeus, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada Católica. Essa história é muito interessante para a gente compreender um pouco sobre o regime de sociabilidade das sociedades do mundo antigo. 100 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo. Regime de sociabilidade do escravismo antigo. Reinos e povos mais fortes submetem reinos e povos mais fracos e os levam à escravidão. É esse contexto em que se dá a submissão da cultura dos judeus pela cultura dos gregos, o helenismo da Palestina, a helenização da Palestina, o helenismo penetrando a Palestina, a helenização da cultura dos judeus, é isso. O helenismo penetrando a Palestina. Capítulo 2, Matatias e seus filhos. Mas o demais será papo para um próximo vídeo. É isso. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões. Compreendamos um pouco mais sobre a história da humanidade e sobre os diversos regimes de sociabilidade que ocorreram no curso da história do mundo dos homens. É isso. Viva o ser social. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar sempre, sempre, sempre e sempremente. Amém, amém, amém e amém.